Hoje nós não temos vereadora, né? Né, presidente? Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, né, aqui presente a audiência pública, né? Funcionário da casa. Senhor presidente, mais uma vez, cumprindo aquele preceito constitucional de comparecer ao Poder Legislativo, né? E convocado por Vossa Excelência, né? Para que nós estivéssemos aqui para apresentar, dar algumas informações e ficar à disposição da casa, né, e daqueles que comparecem aqui à Câmara, para prestar algumas informações básicas, né. Nós tiramos assim, a da base legal, né, a base legal está da audiência pública, né, no artigo 58 da Lei Complementar Federal, a 101/2002, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 54 da Lei Federal 10.157/2001 também, que é do Estatuto da Cidade, lá tem um dispositivo que sugere ou determina que seja tratado em audiência pública. Da mesma forma, no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, nos artigos 50, o artigo 4º e 5º da Lei Complementar 101, trata também do PPA, da LDO e da LOA. São os três instrumentos de transparência do Poder Executivo. Portanto, dentro de uma linha, né, de apresentação que já foi feita aqui nesta casa, no primeiro ano de mandato do gestor, ele tem que apresentar o PPA para os próximos 4 anos, né, 3 anos dele e mais um ano do sucessor. Isso foi feito. No primeiro ano apresentada a LDO e a LOA, no segundo ano da mesma forma, e agora, no terceiro ano, nós estamos iniciando com a LDO para apreciação do Poder Legislativo, meu presidente. Aqui nós estamos aqui para essa informação, né? Do Edilene, né? O que é LDO? Né? Assim, em breve informação. É prevista no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal. A LDO é o elo entre o PPA e a lei orçamentária. Você tem o PPA, que é o que dá o norte, né, das gestões da administração, seja ele a nível municipal, estadual ou federal. E a LDO é da execução, né, da prática mesmo, né, o que nós fazemos no dia a dia. A LOA, aliás, né? E a LDO é um meio caminho, né? Ele pega o que está no PPA, num dos anos do PPA, e indica o que vai ser colocado, algumas diretrizes, tipos gasto pessoal, endividamento, né? As metas fiscais. Então tem que ser colocado na LDO. Então o Poder Legislativo tem que apreciar e votar. E a principal função da LDO consiste em selecionar, dentre as ações do PPA, como eu já falei, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. É o que está aqui na Constituição. Em rápidas palavras, o gestor, o prefeito, o governador, a presidente da República, no caso a presidente, né? Ela tem que ou escolher o que está no PPA naquele ano, dentro das prioridades dela, ou antecipar as prioridades, e encaminhar para a casa dizendo que quando for agora no dia 1º de outubro, se eu não estou enganado, me falha a memória, mas no dia 1º de outubro o prefeito tem que encaminhar a casa até o dia 1º de outubro, a lei orçamentária, com essas diretrizes. Olha, eu não posso ter endividamento a mais do que tantos por cento, eu não posso gastar com o pessoal mais do que dentro daquelas linhas de prioridade. Se eu gastar mais, eu tenho 2 quadrimestres para corrigir. Isso está na lei de responsabilidade fiscal, mas também tem que prever, são como se fossem cláusulas pétreas, né? Que não pode ser, em tese, alterado. O gestor tem que cumprir, porque está na Constituição, então ele tem que fazer esses cumprimentos, né? Além de que aplicar na educação os percentuais previstos na lei, da Constituição, que no caso 25%, no caso da saúde 15%, e também aqui na LDO há um dispositivo que segue uma linha da lei federal de que no Fundeb tem que se gastar no mínimo com o magistério 60% dos recursos do Fundeb, né? Destinando-nos aí no máximo, né, 40% para despesa de manutenção, né, despesas diversas, né? Inclusive pessoal da área administrativa, né? Os outros 60% apenas para o magistério. Portanto, são as prioridades do orçamento do ano seguinte, né? O que deve conter na LDO, né? Eu vou aqui em rápidas palavras dizer que no artigo 165 da Constituição Federal, no parágrafo 2º, ele diz assim: as metas e prioridades da administração pública, né? Aquilo que a gestão entende que tem que ser encaminhada para o do ano 2016, no caso, né?
Orientações para a elaboração da lei orçamentária. Alterações da legislação tributária. Se tiver alguma coisa de alterar a legislação tributária, tem que mandar para casa. Quer dizer, o prefeito não pode, num decreto, achar por bem aumentar o imposto sem ter a submeter à decisão do Poder Legislativo. Então, está lá também na LDO. Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, se houver, né? No caso, se o município criasse uma agência de fomento, ele teria que pedir à casa autorização também para fazer essas políticas de fomento, né? O artigo 169 diz assim também, né? A concessão de vantagens que consta na nossa lei, proposta do projeto de lei, concessão de vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, a admissão de pessoal e a alteração de carreiras, também tem que constar na LDO. Está no projeto como um todo. A relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, diz assim, ele tem que guardar, primeiro, o equilíbrio entre a receita e a despesa, não pode gastar mais do que está na previsão, né? Se tiver qualquer alteração nesse sentido, ele descumpre uma lei que a própria LDO já diz, olha, você, prefeito, na lei orçamentária, nós tem que encaminhar este equilíbrio, né, para não haver déficit, nem não ocorrer também, porque o prefeito, o gestor, seja ele qual for, ele não pode deixar gastos para o seguinte, né, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo. Aqui, no caso do Poder Legislativo, o presidente terminou o mandato, ele não pode deixar resto a pagar. Se deixar, ele corre o risco das contas ser desaprovadas, né, o presidente aqui até parece que devolveu o recurso também, né, no equilíbrio, equilibrou. O que entrou não gastou mais do que gastou. Então, na LDO já está dizendo, se você fizer isso, comete um crime. De respeito a LRF, né? E de respeito à LDO. É aí o que sobrou, devolve. Se não devolver, o gestor desconta no repasse. Até melhor devolver, né? Normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados. Quer dizer, existe uma determinação, antigamente na área pública, não havia aquela preocupação com o resultado. Quer dizer, o gestor ele tem que gastar e gastar bem, né? Então, na LDO está dizendo, eu vou fazer um hospital. Esse hospital tem que ter benefício. Não pode ser um elefante branco, né? Não pode ser assim um negócio só por fazer, né? Eu vou construir uma escola ali, ou então eu vou construir uma praça. Essa praça vai trazer de que benefício social, né? Está na LDO. Eu não posso construir uma praça em qualquer lugar, né? Tem que a sociedade usar, que a população usar e que tenha proveito, né, para a sociedade, né? São os resultados. O setor público, né, diferente do privado, ele não visa lucro, mas visa resultados sociais. Então, resultados sociais, a Lei de Responsabilidade Fiscal exigiu que os gestores, de um modo geral, estou falando nós porque, de qualquer maneira, estou representando o Poder Executivo, né? Nós, como todos, né, como agentes políticos, nós temos que dar resultados sociais, né? Não pode fazer o gasto só por fazer. E as demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. Isso é um outro ponto que na nossa LDO e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que a transferência de qualquer recurso para qualquer entidade, ela tem que prescindir de uma autorização legal, tem que ter prescrição legislativa. Portanto, senhor presidente, dentro de uma linha geral, a LDO, como trata-se de diretrizes, então, aí são as diretrizes que vão assim, nortear a nossa proposta orçamentária a ser encaminhada a esta casa até o dia 1º de outubro, baseado no que a casa aqui encaminhar, né? Ou se houver alguma alteração, dentro da linha das alterações. Seria mais ou menos isso aqui, presidente, que nós temos que apresentar. E, bom, estou à disposição para qualquer indagação, se os senhores entenderem necessário. Para aproveitar a oportunidade e parabenizar o contador da Prefeitura, Agenor Neto, que atendeu solicitação desta casa e de forma muito gentil, sempre tem vindo a esta casa e tem esclarecido para os novos vereadores e a população, de um modo geral, de Pacatuba, o trâmite dos processos que chegam a esta casa, como PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentária, o próprio orçamento, como a LOA também, Lei Orgânica, Lei Orçamentária Anual.
enfim, tratando da questão legal. Portanto, fico muito feliz em vir a esta casa hoje e poder saber que esta casa já se encontra nesta casa LDO, faltando ainda a aprovação, que é o encaminhamento da aprovação da LDO para o ano de 2016. Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer, né, a palavra do presidente e dos senhores vereadores, né, me colocar à disposição. Evidentemente, na tramitação do projeto, legalmente, o Poder Legislativo tem até o final do recesso, né, para votar, dentro do preceito legal, né. Se os senhores, o presidente, entender de alguma outra informação adicional, nós estamos aqui à disposição, né, presidente, conforme a orientação do senhor prefeito, de prestar todo o esclarecimento que a Casa, o Poder Legislativo, assim, entender necessário. Agradecer, né, a atenção que a Casa tem tido sempre com o Poder Executivo, na relação harmoniosa e respeitosa que sempre teve, e especialmente a atenção que os senhores têm com a minha pessoa aqui nesta Casa. Muito obrigado, senhor presidente.